Fala, minha família do YouTube, americanos, chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, quem fala para vocês é o vosso boy Kennedy e... Oh, calma, o britânico ainda não veio, ele está a caminho, mas daqui a pouco está aqui. Pessoal, nós estamos em estúdio a Noêmia. Na verdade, ela vai se apresentar e vai dar mais detalhes. Vocês vão saber quem a Noêmia é, o que ela vai abordar aqui. Olha, vai ficar muito interessante essa conversa. Pessoal, mas antes quero vos pedir que... até o final do próximo mês, queremos bater a meta pelo menos de 500 inscritos no canal. Estamos com 80 inscritos. Nós queremos bater pelo menos a marca de 500 inscritos. Pessoal, por favor, compartilhe esse conteúdo. Pega o telefone da tua irmã, da tua mãe, do teu irmão. Olha, entra, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Assim vai nos ajudar a crescer e vamos sempre estar motivados a compartilhar conteúdo para vocês, ok? Então, conto com a tua garra. Falou para vocês, o vosso boy. Então, vamos nessa conversa. Então, não se esqueça também, pessoal. Se inscreve no canal. Compartilha, e ainda a gente não tem patrocínio, é a razão pela qual nós começamos tudo direito, né? Sem papa na língua, e tá, a gente entra já na conversa e começa já a bolar tudo, e aqui a conversa vai. Então, Noêmia, boa noite. Boa noite, Kennedy, boa noite, pessoal de casa. É isso ali, na verdade aqui é o Dinastia Podcast, aqui na verdade é tipo... o artigo 40 da Constituição, aqui temos liberdade de falar e na verdade tem questões que às vezes tem aquela censura, aqui não tem censura, aqui é conforme a coisa acontece, papo reto, se bem que os conteúdos são gravados, mas nós aqui não editamos, conforme a conversa vai decorrendo e na verdade conforme as coisas vão ser publicadas, ok? Então Noêmia, fala-nos mais um pouco, quem é a Noêmia, de verdade? Noêmia João Zua, meu nome. Pode encostar mais um pouquinho o microfone. Técnica de enfermagem, Ok. Obrigada. Técnica de enfermagem, hoje venho aqui partilhar um assunto pertinente com vocês. Não, você pode falar, olhar para mim sem problema nenhum. Eu sei que eu sou Problema, bonito né? e tal, as pessoas não Achei conseguem que olhar na minha cara. Queria toda a atenção para vocês. Yeah. Ok, então hoje vamos falar de um assunto pertinente. Um assunto que normalmente tem criado muitas dúvidas, né? Que é o planeamento familiar. Com certeza vocês vão gostar. Como está vendo fluindo? Quer dizer, porque na verdade quando a gente solicitou, né, que você viesse aqui no nosso estúdio, mandar aqui umas dicas ou falar concretamente sobre planeamento familiar, porque às vezes nós temos uma ideia muito errada sobre o que é planeamento, então é necessário conversar com alguém que tenha, né, um conhecimento mesmo adequado sobre o que é planeamento familiar. Porque é aquilo que eu falo, às vezes tem alguns inscritos que deixam lá nos comentários, mas você não sabe disso. Algumas perguntas que eu faço. Mas é assim, pá, eu não faço programa para mim, eu faço programa para outras pessoas. Então, naturalmente que tem questões que às vezes eu domino, mas claro que eu não vou falar. Às vezes naquela conversa também saem algumas palavras. Mas nós queremos saber, na verdade, qual é o fator primordial, tipo, de um planeamento familiar. A gente já sabe que a falta dele é ter filho de necessário, né? Mas qual é ou seja, né? O fator fundamental que as famílias têm que aderir então a esse planeamento familiar? É isso aí, Kennedy. Muitas das vezes tem sido confundido só com a ausência, né? De não querer ter filhos e tudo mais. Mas, na verdade, o planeamento familiar são um conjunto de métodos que ajudam a família a poder calcular, planejar quanto de número de filhos querem ter, o tempo que querem ter, ou até mesmo se não querem ter, dependendo dos métodos que poderão solicitar ou poderão aderir. Então, o planeamento familiar é isso, ele é um conjunto de métodos, mas um ATT. Dependendo dos métodos, nem todos os métodos são favoráveis para todo mundo. E podemos dar já aqui um isolamento de que o planeamento familiar pode ser feito tanto para uma menina como para um rapaz. Como assim? Não, ou já sei uma forma de um anticonceptivo. Anticonceptivo é assim que se diz mesmo? Exato. Dos homens é usar preservativo, né? Para eles já não tem mais outro. Podemos também dizer que para o homem, além do preservativo, eles têm também a abstinência, ou seja, eles não vão fazer. Quer dizer, Mas na verdade para nós são dois. são mais focados para as meninas. Para vocês são dois. São o preservativo e a abstinência. Já para as meninas são inúmeros. Tem o planeamento hormonal, né, que normalmente pode ser feito pela pílula, pode ser feito pelo chip, né, pode ser feito pela DIU, que é o dispositivo intrauterino, o diafragma e por outros. E também tem o cirúrgico, né? Obrigada. Também tem um cirúrgico. Cirúrgico? Quer dizer, vão lhe abrir a barriga, uma coisa assim? Não, são procedimentos feitos que é para haver um corte nas trompas. Na verdade, o útero ele tem uma composição muito complexa, na qual
depois de ter o canal vaginal, podemos ter, ou o espermatozoide se depara aí pelas vias, né, que são as tubas. Então, nessas Tubas? vias, as tubas uterinas, onde ficam lá os ovários, na qual, Ok. quando o espermatozoide chegar até nas trompas, ele entra em comunicação ou em união com os ovários. Ok, E aí para aí fazer forma-se já o ovo. filho. Exatamente. Para que não haja a fecundação, Ok. normalmente há pessoas que aderem ao procedimento, né, de haver o corte das trompas, para que não haja a locomoção do espermatozoide até aos ovários. Então, aquele corte vai fazer com que o espermatozoide não chegue e morre. Oh, então, nesse caso, se cortam, não tem mais como depois um dia unirem. É irreversível. Esse é um método que podemos dizer que deve haver muita conversa, tanto do profissional para com a paciente que veio aderir a este método contraceptivo, esse método cirúrgico. Tem que haver mesmo conversa, porque Yeah. é irreversível. Então, a pessoa tem que estar bem consciente do que está a fazer, do método que está a aderir. E os outros são os hormonais, que normalmente são os comuns, as famosas pílulas. Aquela coisa aí, toma e tal, depois vai... Olha, tem uma questão aqui. Epá, no ato, né? No ato sexual que no YouTube não ban nesse termo. Yeah, no ato, né, que duas pessoas estão a se envolver, né? É sabido que o coito interrompido também é um dos métodos de não engravidar. Exato. Mas só que eu estava vendo outro dia uma conversa, alguém estava a me dizer que só aquele sêmen, aquele ali transparente também já engravida. Há um conhecimento ainda desconhecido de algumas pessoas. Sim, engravida. O líquido em si é o sêmen. E dentro do líquido é onde encontra-se o espermatozoide. Na verdade, o espermatozoide aos nossos olhos ele é praticamente invisível. Então, lá dentro do líquido, ele está lá. Só num pequeno líquido encontra-se tantos espermatozoides. Quando vaza lá um pequeno líquido, já. aí já a corrida dos espermatozoides. Não, porque é aquilo que porque o que o pessoal pensa é que é só aquela coisa ali bem pegajosa, bem branca e tal, que tem lá. Então quer dizer que mesmo tirando, né, no ato sexual, a pessoa já pode ficar também grávida. Dependendo do período em que a mulher se encontra, né? Ok. Principalmente se estiver no período fértil e na verdade o líquido chegar com a velocidade suficiente até o canal uterino, ok, poderá haver depois de 3 dias a fecundação. Mas se o líquido não for com a velocidade suficiente, então ele morre. Mas pelo caminho. quando se fala em velocidade, se refere em quê? Eu quero entender essa coisa Se da refere velocidade. propriamente na facilidade do canal. Se o canal tiver, por exemplo, tão lubrificado, ele facilita o líquido, o espermatozoide escorregar. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, é que eu sou leigo. Eu sou leigo na matéria. Aquilo que, por exemplo, né? A coisa lá, a Mana Terezinha, tá tudo bem molhadinha lá dentro. Exato. Aquele processo de estar bem molhadinho lá dentro também facilita no coisa para que haja fecundação. Exato. Podemos dizer que é um dos fatores que facilita. Por quê? Porque se a menina tiver o canal vaginal seco, não lubrificado, aquilo dificulta naquilo que é a locomoção do líquido, do sêmen, no caso o espermatozoide, até o canal vaginal. E depois ele vai precisar do canal vaginal para dar aquela corrida até as trompas. Então vai precisar do canal todo livre para lhe facilitar chegar. Mas se o canal estiver seco, poderá haver aquilo que é a dificuldade aquela de dificuldade chegar de até coisa, ok? se ramificar lá no canal uterino e até chegar então, nos eu ovários. tô a pensar que engravidar é coisa, é fácil, não é difícil. Olha, na verdade é um esforço, por isso é que se diz, né, que também é um exercício físico. Então esse esforço esse esforço precisa estar mesmo com bastante energia, porque haverá aí a concentração do esperma até o local onde ele vai fecundar. Epa, Se fogo. houver interrupções, então não haverá fecundação. Não, mas só que estás a ver, às vezes o que acontece é que em qualquer sítio onde a gente vê, fica a conversar com qualquer pessoa a respeito desse assunto. A resposta é sempre a mesma. Olha,
foi um acidente. É possível, tipo, né, numa relação, houver essa que fala, não, epá, eu fiz o coito interrompido, mas de repente houve um acidente, eu não queria engravidar e de repente ela ficou grávida. Ou então também tem aquelas condições, né, que dizem que a mulher sabe quando é que ela vai ficar grávida. Porque tem aquelas mulheres que às vezes o período dela é aqueles ali que chamam de que, tipo, não sei se é regular ou irregular, uma coisa assim. E ela pode pensar que não está no período fértil e aí de repente se envolve e fica grávida. Como é que podemos entender isso? Ok. Podemos afirmar, existem vários fatores e até existem, né, bagagem suficiente para defender a ideia do acidente, supostamente. Ok. Por exemplo, no ato sexual, há homens que eles logo percebem, lá daqui a pouco eu vou ejacular. Ok. Ele percebe e logo faz a retirada do pênis e ejacular fora, que é o coito. O coito interrompido. Ok. Aí naquele momento, ok, não houve aí. Mas se naquela sensação de achar que vou ejacular, mas na verdade já começou a cair aí alguns líquidos, infelizmente é um acidente. Acidente. Não percebeu que ainda não tirou a tempo. Pode-se dizer esse caso. No caso das meninas, há aquela, por assim dizer, distração de algumas meninas no controle do período fértil, principalmente as meninas que têm o período irregular. Normalmente o período regular ele vai de 28 dias. Aquelas meninas que menstruam 4 dias, depois tem os 5 dias de período fértil, depois tem mais os outros 7 dias de período não fértil, e depois vem aí até bater 11 dias total de períodos que precisa ter cuidado para não engravidar. E se elas não contar, por assim dizer, após a menstruação, 11 dias, só depois se relacionar sem o preservativo, aí não vai engravidar, mas dentro desses 11 dias, se ela envolver-se, ela poderá engravidar, porque ainda vai estar dentro do período fértil após a menstruação. Só que, para aquelas meninas que têm período irregular, é necessário que elas procurem mesmo um especialista, tentem criar um programa com o especialista de melhor controle do seu período, do seu ciclo. Não poderá haver mesmo acidentes por falta de controle do período. Porque, estás a ver, essa cena que é uma cena muito, muito preocupante. Mas só que também aqui um dos fenômenos aqui em Angola é que as mulheres ficam grávidas à toa. Não sei se o termo certo é esse. Bem, Kennedy, não é grávidas à toa. Não, porque aquilo é que fizeram planos. Não, quer dizer, eu conheço alguém, eu já vi muitas mulheres. O bebê ainda é pequeno. Exato. É pequeno ainda, praticamente nem tem, vamos supor, tipo, né, 1 ano de vida. Ainda não tem nem sequer 1 ano de vida. Então, já tem também, a barriga está totalmente grande, estás a ver? Isso, e é tipo, não é tipo nenhum processo de que, pá, aconteceu numa gravidez. Não, é constante. Aconteceu nessa gravidez, vai acontecer na outra, vai acontecer na outra, vai acontecer na outra. E sucessivamente, é complicado, estás a ver? Aí a gente começa a perceber qual é a real intenção final dessa determinada pessoa, estás a ver? Então, a razão que se dá é que, pá, eles se calhar ficam grávidos à toa. Mas fica, né? O termo se calhar soaria um pouquinho agressivo e às vezes um pouquinho pejorativo, né? Mas só que essa é a realidade. Então, como eu estava falando, se calhar o termo talvez soaria um pouquinho assim, né? Pejorativo, mas só que a realidade é essa. E o que será que está na base de tudo isso? É falta, tipo, né, de algum aconselhamento quando as mulheres vão fazer as consultas pré-natais? Ou como será que os especialistas aqui em Angola têm dado um certo conselho a respeito disso? Na verdade, podemos englobar muitos fatores. Um dos fatores pode ser mesmo a falta de conhecimento no que toca ao planeamento, no que toca ao controlo do ciclo, como já havia dito. Outra mesmo são decisões do casal, porque há casais que têm certo número de filhos pretendidos. Há outros que têm já o número bem contabilizados no que toca a 9, até mesmo 12 ou mais. Então não tem muito aquele de dar folga, né? Não, mas só que eu vejo tipo aqui em Angola a questão tá mais tipo, gera mais tipo uma questão tipo de acidente, tá a ver? Já mais tipo de acidente, não, é para acontecer só para. E de repente só lá veio só mesmo filho, a gente não estava controlando, veio só mesmo filho. Normalmente eu quis dar a entender isso. Mas na verdade, toda vez, principalmente as que já têm filhos, sempre há palestra.
sempre há palestra que após o parto a mãe poderá ter à sua disposição métodos contraceptivos, né? Obrigada. Métodos contraceptivos adequados, né, a ela, ao seu organismo, à sua situação, para que ela consiga fazer assim uma boa contagem, um bom intervalo, por exemplo, do período que ela quer engravidar. Está tudo à disposição nas palestras que elas recebem durante as consultas pré-natal, e após o parto também tem aquelas dicas que as parteiras dão. Então, numa boa parte das vezes, o casal em casa já conversa. E há até homens que não aceitam as mulheres fazerem o planeamento. Oh, por quê? Alguns, pelo que já ouvi, né, muito comum, é alguns homens dizerem que o planeamento é para bandidas, né? Desculpa aqui a expressão. Não, porque isso usam esse termo de que o planeamento familiar, certos métodos, não. A minha mulher de casa não pode. Não pode porque é para bandidas e tudo Mas mais. então qual é o método que eles usam para não conseguir engravidar a esposa dele? Porque uma vez que você dá uma regra dessa, tem que ter meios adequados. Se calhar ele usa preservativo, né? Algumas, né, as nossas mamães, por assim, posso dizer, ou até mesmo algumas jovens que estão com certos jovens com essa mentalidade ainda. Arcaica. Na maior parte das vezes eles usam o método do controle do calendário, está no período fértil, mas tá? eu vejo tipo que esse trabalho Infelizmente, alguns desnecessário. não têm um controle assim muito eficaz, porque não é um método tão eficaz, porque nós somos imperfeitos e às vezes esquecemos. E o nosso organismo, por causa de certas doenças, certos medicamentos que a gente consome, pode haver até o atraso, às vezes, do ciclo, pode haver a não eficácia desse método, porque a pessoa pode confundir os dias. E além do calendário, alguns usam o método do coito interrompido, mas o preservativo. Os métodos não são 100% seguros. Então, infelizmente, eles optam por esse lado. Por isso é que a gente vê na comunidade, na nossa vizinhança, tantas crianças aí. Tem um senhor que diz que em Angola as crianças crescem sozinhos. Infelizmente. São tantas crianças postas ao mundo que depois não tem aquele controle. Não tem aquele acompanhamento. O pai está a prestar atenção no outro que está com 2 aninhos, afinal já tem um recém-nascido. E às vezes depois não vai demorar, vai estar o outro na barriga. E aí, vezes... Um caso complicado, um ciclo que... Mas aquilo que eu gostaria de saber se existe um método contraceptivo. Estou a ficar bem inteligente a falar contraceptivo. Gostei que ele disse. Um método contraceptivo que, né, mais eficaz. Ou seja, se a mulher coloca mesmo. Quer dizer, para além da abstinência, né? Abstinência, né? Tem um método mesmo que você fala, não, esse um método é infalível. Dá uma garantia de 90%, porque a gente sabe que não é 100%, deve ser uma garantia de 90%, ou de 98%, ou de 80%. Tem um método assim? Olha, tem sim, tem os métodos. Tem o ADIU, o dispositivo intrauterino. Ele tem a percentagem, se não estou em erro, de 93%. De certeza. Mas aquele SDIL é o quê? É um dispositivo que é colocado diretamente no canal uterino. Ele tem a posição, o formato de T. Vai de acordo com o formato do útero. Ele tem primeiro o canalzinho e tem depois as extremidades em forma de T. Para direcionar as duas vias, que são as trompas. As duas trompas. Então ele interrompe logo. Por quê? Porque aquele dispositivo ele libera hormônios. Os hormônios vão regulando. Mas aquilo não faz mal? Os métodos contraceptivos todos têm vantagem e desvantagens. Mas um dos que praticamente garante mesmo ou seja, nem que garante uma boa eficácia é essa aqui, o T. Temos a maior percentagem de garantia para não engravidar. Mas podemos dizer que também tem as suas desvantagens, né? Mas no que toca a certeza de não engravidar, ele tem a porcentagem mais alta. Não, porque aquilo que, né? Alguém já me disse que o método mais eficaz e que menos, né, cria alterações no corpo da mulher é mola de starlete. É
mesmo esse. Normalmente ele tem esse termo, dependendo do... Quer dizer, número de Starlet, né? Eu só cometia o nome Starlet, Olha, né? Porque se eu fala só percebi, mola. é chamado mola. É mesmo o dispositivo intrauterino, o nome científico, mas o mais comum, o do bairro, é mola. Mola, A chamada mola, mas tem as suas desvantagens. Por quê? Porque, sendo criado apenas artificialmente para o controle daquilo que são o ciclo e evitar... Porque falam tipo se aquela gravidez, mola empena, não cria-se uma ele pode, sim, uma sequência aí. mal posicionado, mal colocado, ele pode até mesmo procurar caminhos e até Agora, criar por exemplo, aí vamos falar, transtornos tem no mola. útero. Tem mola. E é óbvio que a mola chega praticamente a que extremo, chega até na bexiga. Não, olha, temos que ter um ATT. Estamos a falar propriamente do útero. O útero, ele vai englobar, a bexiga já é outro órgão. Não, Então agora, não agora chega. me complicou. Porque Então aquilo que é, não eu quero chega. saber onde fica a mola. Se no momento do ato Ok. pode haver tipo uma interrupção. Olha, Aquilo que é, tem a mola aí. E no ato, se calhar está aí de uma forma assim. De uma forma já muito verá agressiva. aí Exatamente. algum fenômeno. Sim, sim. Sim, pode. Dependendo, principal. Senhor Kennedy me deixa concentrar-se. Ok. Então, poderá haver, sim, algum fenômeno. Por quê? Dependendo muito, às vezes, também do centímetro aí do pênis do senhor. Se for aquele razoável, né? Podemos dizer. Não, porque aquele que de nós estamos... 9, de 13. Facilita um pouquinho, não chega à extremidade. Por quê? Porque a posição do dispositivo intrauterino, ele vai mais ao fundo, até a divisão da entrada das trompas. Então ela vai... O canal vaginal, ele é fundo. Ok. Sendo ele fundo, pode dar até 15 a 16 centímetros até ao fundo, onde há a divisão das trompas. Então, o dispositivo intrauterino é exatamente colocado nessa posição. Quando no ato sexual o homem tiver centímetros a mais, poderá, por assim dizer, dar toque no dispositivo. Chega na mola, ok? Pode chegar, sim. E aquilo pode depois criar certas Não, complicações. então não é seguro. Não é 100% seguro. Ei. No que toca à liberação de hormônios para ver aquilo que é a interrupção, né, da fecundação, ele é super eficaz. Mas, como já havíamos dito, tem as suas desvantagens. Uma das desvantagens está aí. O fator de risco pode ser no ato sexual, pode haver um movimento. Eu já ouvi estudos sobre esses métodos contraceptivos, e um dos que mais me chamou a atenção é que algumas pessoas que usam esses métodos contraceptivos, não estou a falar tipo da mola de Starlet, estou me referindo de outras coisas. Por exemplo, né, ela deu usar esse método, né, depois que em um certo momento que ele já tem o seu estado natural, que é, né, tá naquele período e tal, essa coisa toda. Só que depois de um certo momento que ela não começa mais a menstruar. O que será que está na base de tudo isso? Será que é o método contraceptivo que ela usou e que não foi de acordo com o seu corpo, uma vez que ela usou por muito tempo? Dependendo do método. O que tu ouviste foi a pílula, Ela pica. dispositivo. Pica. As famosas DEPOs. Dependendo. Por quê? Porque há certos métodos contraceptivos que não é mesmo para certas meninas. Há meninas que já têm problema de irregularidade, por exemplo, do período. E, por exemplo, as pílulas podem ter... Uma das suas desvantagens é tornar o ciclo irregular. Imagina que já tenho o meu ciclo irregular e vou tomando as pílulas. Dependendo do meu organismo. Há meninas que lhe recebem bem, aquilo até pode parecer que está a ajudar a regularizar. Mas há outras que pode dar ausência até mesmo da menstruação, né? E é preocupante. Porque são vários estudos, né? E eu me lembro que também vi uma cena. A gente aprendeu isso até na 7ª classe. Tinha uma professora que dizia que se você, né, nesse caso o homem,
vai na casa de banho, se masturba e ele limpa o seu o líquido, né? O esperma com a toalha e depois a mulher vem tomar banho, se limpar com a toalha. Até nem sei que tipo de azar vai ser esse mesmo. A parte mesmo onde o homem deixou as coisas, onde ele vai passar também na vagina, fica grávida. É possível isso, uma vez que os espermatozoides, quando ficam expostos assim ao ar livre, com muita facilidade morrem? Epa, podemos dizer que é mito. É mito. Por quê? Porque nós precisamos estar conscientes de que o esperma precisa ser introduzido. E não apenas colou e ele sozinho é que vai se movimentar. Sim, porque há pouca probabilidade. E também não só a toalha é grande. Vai introduzir a toalha, senhor Kennedy. Não tem como. Mas é por aí, não dá. É mito. É mito. Se houve alguém que falou isso, foi fazer e usou isso como desculpa. Não dá. Porque são muitos assuntos, né, que às vezes não passamos de mito, mas só que como não tem um esclarecimento assim de um especialista, tipo de alguém como você possa nos explicar, a gente faz sempre as coisas de forma errada, já sabe? Porque aquilo é o que, né? É sabido que grande parte, às vezes, principalmente nós angolanos, não temos essa educação do berço. É tipo falar de sexualidade. De sexualidade, eu acredito que isso seria tipo uma responsabilidade dos pais. Quando a filha ou o filho entra na fase da puberdade, conversar com ele abertamente, olha, isso se passa isso, se passa aquilo. Porque eu me lembro quando eu tive os meus, acho que é 12 anos, eu comecei a sair caroços. Olha, você tem que me ver. Olha, eu pensei, pronto, agora eu sou panina, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá sabendo? Então, que tipo, né? Como é que, o que é que você aconselharia, nesse caso, né, os pais, quando vêem os filhos chegarem nessa fase, ou se ainda não chegaram nessa fase, quando chegarem nessa fase, que tipo de conversa que os pais normalmente teriam, ou seja, teriam que ter com os seus filhos para lhe prepararem já para esse ato? Olha, a primeira coisa mesmo já é a vergonha. Os pais têm que tirar a vergonha. Nossos pais africanos, infelizmente, eles são assim. Foram criados assim, sem conversa também, vão criar seus filhos sem conversa. Primeiro tem que tirar a vergonha. Eles têm que saber que estamos no século XXI. As crianças, se não aprenderem dos pais, vão aprender da rua. E da rua é perigoso. Então, os pais precisam ensinar as crianças. Por quê? Porque a sexualidade é algo muito natural. E quando se fala de sexualidade, precisamos tirar da cabeça, não estamos a falar apenas do ato sexual em si, não estamos a falar apenas do envolvimento físico em si. Estamos a falar das demonstrações, por exemplo, né, de energia corporal, sendo aquelas carícias e tudo, mas faz parte da sexualidade. Certas expressões mais profundas, mais íntimas, tirando às vezes lá o ato em si sexual, faz parte da sexualidade. Então os pais precisam conversar mais com os filhos de que vai chegar um período em que eles precisam ter cuidado e fazer de forma certa. Mas haverá o quê? Conversa. Os pais têm que tirar mesmo aquela vergonha. Não, nossos pais não fazem isso. Não é necessário bombardear, por exemplo, o filho lá. Chegou agora o tempo, você precisa, quando vai chegar o tempo, vai pegar na menina. Não é necessário uma conversa assim muito frontal. Tu não é, Kennedy? Eu acho que falta um pouquinho dos pais a iniciativa de como, por exemplo, ter uma conversa com o adolescente sobre sexualidade sem ser muito frontal. Eles podem chegar de forma descontraída e dizer, olha, vai chegar uma fase, tu vai se sentir atraído, no caso dos rapazes, vai se sentir atraído por uma menina, tá? Mas certas demonstrações, tu precisas evitar isso, precisas evitar aquilo. Imagina que tu vais te envolver com alguém e tu és numa certa idade, precisas usar o preservativo, precisas fazer assim, tudo mais. E se você fazer aquilo, vai dar assim. Não, porque nossos pais não falam conosco isso, não falam conosco isso. Principalmente tem aquelas fases, né? Principalmente os homens chegam numa fase que acordam molhado e tal, essa coisa toda. Se os pais, tipo, né, já nos preparassem de antemão, falar, olha, vai chegar uma certa fase que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porque às vezes na escola falam, mas só que não falam é aquilo, na escola falam de uma questão assim muito técnica. Exato. Já o pai consegue falar de uma forma assim mais aberta. Só que os nossos pais não fazem isso, tá sabe? Então o pessoal vai aprendendo sozinho, por exemplo, né? Grande parte das coisas que eu sei sobre sexualidade, ou qualquer coisa, muitas coisas.
A gente não aprendeu em casa, aprendemos na internet. Temos na internet mesmo, ver. De forma Epa, me errada. aconteceu isso, o que é isso? O que é isso? Me aconteceu. E assim sucessivamente. E hoje a internet nos dá uma variedade de conhecimento a respeito disso, né? Então, falar de planeamento praticamente é muito fundamental. É muito fundamental. E olha, a sexualidade também faz parte dentro, tá dentro da conversa do planeamento. E chega uma fase na vida que não só pessoas que são, né, vivem maritalmente, até os supostamente solteiros, eles precisam fazer o planeamento. Solteiro fazer Porque planeamento, como assim então? precisa, olha, é um ATT também. Podemos aqui reservar essa parte, ou isolar essa parte dizendo que o planeamento familiar não é só para o casal, ou seja, para quem vive maritalmente. São métodos que têm ajudado até quem é supostamente solteiro. No lado religioso é errado, a gente sabe, porque a pessoa vai fazer o sexo antes do casamento, aí já tá pecado. Sim, sim. Sexo depois do casamento. Mas- Sexo depois do casamento, ok? Eu sou casado, só que não tá aqui com a aliança, mas sou casado. Nós temos que estar na realidade, as pessoas já fazem, elas não são solteiras, mas não querem ter filhos. Ok. Então vão optar por um método de planeamento. Que é usar o preservativo. Outros usam preservativo, há meninas que usam as pílulas, há outras que usam Mas calma, né? Essa diretamente. coisa ali de preservativo de mulher, isso não usa mesmo. Tem mulher que usa aquilo. Sim, tem mulher que usa, porque aquilo é como se fosse uma barreira. Mas barreira como? Aquilo engravida. Ela... É que aquela cena é bem grande. Senhor Kennedy, Quer dizer, yeah. mas É que aquela coisa é bem grande. concentração. Eu, na verdade, eu vi uma demonstração daquele. Não é demonstração, alguém metendo, tipo, né? Uma palestra. Ok. E lá a palestrante puxou aquela coisa. Não puxou. Minto, é assim. A palestrante chegou e falou: pá, existem métodos contraceptivos de mulheres que se assemelham muito ao homem, por exemplo, preservativo. Quem aqui tem? Eu fiquei pasmado. Uma colega de lado assim, não é bem colega, né? Posso já ter colega de lá, estamos lá assistir a palestra. Ela pegou na página e falou: não, eu tenho. Mas é todo mundo, até mulher, fica de boca aberta. Hã? Tem mulher que nunca viu também aquilo. Todo mundo começou a olhar, ela puxou sobre uma coisa assim bem grande. Oh, mas preservativo, tudo isso. E a palestrante pegou, começou a dar exemplo. Eu vi uma coisa bem grande, aquilo ali tipo uma meia, uma coisa assim muito grande. E eu estou a se perguntar: fogo, mas quem usa isso? Quem usa isso? Eu nunca vi um relato tipo de alguém falar: É não, feito para mulher, que usa a mulher. Não, mulher Quem não usa usa aquilo, é quem usa a mesmo é mulher. só o homem. Tem preservativo feminino. Mas você já, por exemplo, né, para não ter que ter muitos problemas de engravidar desnecessariamente e tal, às vezes quando não há um bom planejamento, qual seria tipo o período, ou seja, né, a regularidade de ter relações sexuais mensalmente? É só analisar, a mulher não está no período fértil e sim. Esse Não, é mas às vezes isso aqui não dá um certo. método. Dá certo sim. Porque o período que ela não fica, que é, tipo, são 3 dias, né? Só quantos dias? Controla-se sempre assim que a mulher começa a menstruar. Aí começa já o controle dela. Então, logo terminou a menstruação, dá 11 dias sem sexo. Depois dos 11 dias, ela está livre até a próxima menstruação. Ei. É exatamente assim. Sem aí os preservativos, ela está livre. Não, mas só que a probabilidade de ciúmes... Só sem preservativo, aí também porta aberta para doenças sexualmente transmissíveis. Não, quer dizer... que Mas não- no caso de haver prevenção de filhos, sim. Não haverá fecundação porque ela não está no período fértil. Essas que, para quem tem período regular. Para quem tem, mesmo quem tem período irregular, ela dá os 11 dias e até a próxima menstruação ela está livre. Mesmo Então- se não aparecer naquele mês e aparecer no outro mês, ela só espera até aparecer a menstruação. Até depois dos 11 Não, dias. porque se fosse assim tão fácil, não teríamos tantas coisas. É aquilo que eu falei, senhor Kennedy. Não há controle e também falta de conhecimento. Há quem não sabe dos 11 dias. Há quem dá menos. Não, porque essa de coisa de 11 dias... Epa, nós safe. também... nós Aí também já começou. Nós também que vivemos com damas, somos casados, epa, às vezes não miramos Complicado. também isso, tá vendo? Não sabe. Você sabe.
Sabemos que às vezes tá liberado, tá liberado. A gente também não domina isso, estás a ver? Exato. Eu acho tipo, que tem que ter uma palestra, então onde a gente vai para tentar explicar sobre isso, Exatamente, estás a ver? Sr. Kennedy. O conhecimento faz com que as pessoas que já sabem, por exemplo, disso, fazem normalmente como casal, né? Porque, tem muita coisa que você está falando que praticamente é novidade Ok. para mim. Eu, na verdade, nunca ouvi. Por isso é que eu estou a estranhar com muita coisa que você está falando aqui. É muito novo para mim. É isso, senhor, que o conhecimento aqui é para ser partilhado. A gente está aqui para partilhar. E estamos a falar sobre o quê? Sobre uma situação que eu estava esquecendo. Sobre os métodos contraceptivos mais adequados, né? Disseste que é a mola, o T. E também, depois disso aqui, eu havia perguntado sobre, né, algumas pessoas que usaram métodos contraceptivos e quando ela queria voltar ao seu estado normal, já não conseguiu mais, né? Umas até, inclusive, ficaram mesmo assim, já não menstruam mais, nem nada dessa coisa toda. Será que tem método contraceptivo que cortam a nascença da pessoa, desfaz, ou seja, né? O sistema dela de criar aquelas cenas Ou ali pode para criar até infertilidade. infertilidade, Sim, ok, o sim. termo certo é esse, né? Passou mesmo leigo. Dos métodos que normalmente chega até esse ponto, um deles mesmo é a DIU. Por quê? Porque ele logo, quando perde a posição em que deve estar, se perde dentro do útero, automaticamente estraga aquilo que é a produção normal dos hormônios, a formação daquilo que é as células, né, nos ovários, e aquilo pode estragar, por assim dizer, aquilo que é os fenômenos uterinos. Ele interrompe mesmo a produção aí dos ovários, a produção normal dos hormônios e pode até criar mesmo infertilidade, porque ele se perde no útero. E para Se lhe perde. tirar E dali para vai ser isso como? tem que fazer às vezes cirurgia. Che. E quando se faz cirurgia já é um caso muito grave e a mulher pode automaticamente perder a fertilidade. Fogo, mano. Sei. Então, é um dos métodos que temos como história com mais incidência de infertilidade no final de tudo. Che. Para quem adere mesmo a esse dispositivo intrauterino, precisa ter mesmo uma consciência total de que ele está a fazer um método muito, podemos dizer, com percentagem de eficácia, mas também muito perigoso. Muito perigoso. Eu já ouvi casos de mulheres que, segundo ela, diz que relacionou-se tipo com 3 homens, vamos supor, tipo no mesmo dia, e quem ele engravidou foi o último. É possível isso, uma vez que todos os homens ejacularam dentro, né? É possível que o último homem quem me engravidou, ela disse, não, quem me engravidou não foi o primeiro nem o segundo, foi o último homem. Se calhar porque é uma escolha, porque... Temos que esperar o bebê nascer. Mas nesses casos, dependendo se eles, todos eles ejacularam, como é que... Essa cena passou, acho que foi num programa da TPA. Como dizem, né? Nós somos vencedores. Ok. Todos nós que estamos vivos somos vencedores. Estávamos numa corrida. Ok. Diante de muitos outros espermatozoides, nós fomos vencedores. Não, tipo, Quem já... sabe o último espermatozoide deles foram os sortudos que conseguiram vencer a batalha e romper logo aí as células, né, femininas, que são, no caso, os ovários. Porque eu digo que eu sou mesmo vencedor. Assim. Porque eu gosto também de saber se é normal ou é anormal uma gravidez durar quase um ano. Eu, assim que estou a falar contigo, eu fiz quase um ano, só faltou praticamente um mês mais alguns dias. Né? Quase, praticamente foram 11 meses que eu fui na barriga da minha mãe. É normal ou anormal? Porque a minha mãe disse logo que eu nasci, já comecei a falar, oi, não vale a pena, eu só quero. Tá a brincar? Olha, senhor, que estava muito sonolento, pelos vistos. Normalmente... Por isso é que eu nasci com algumas cenas malaique. Aqui na perna. Opa. Eu nasci com de cabelo branco aqui na perna. É agora que tá ficando já preto. Demorar muito. Demorei muito. Mas isso aqui é um processo que é normal. Mas o que se deve isso, de tanta demora? A gravidez torna-se já gravidez de risco. Porque a gente sabe que o período normal da gestação são mesmo 42 semanas. No caso, completando... Equivalente a 9 meses.
completando 9 meses. Então, essas 42 semanas, quando já há acréscimo naquilo que é o tempo que o bebê fica na barriga, fica no útero, já torna a gravidez de risco. Ela é classificada como gravidez de risco. No caso, a gestante, ela precisa de assistência. Ou o bebê, durante a sua produção, o seu desenvolvimento, há um certo, por assim dizer, a déficit de alguma coisa. Ou o bebê automaticamente ficou sonolento, ficou lento, É porque quando nasci não chorei. ficou sonolento. Ou há outros que a posição ainda não fez a manobra na posição ideal. Então, há aquela demora. Quer dizer, se ele não fica na posição correta, também isso ainda influencia na ok. demora. Então por isso é que quando as mulheres estão grávidas dizem, pá, o neném já desceu. Essa fala que tá prestes a nascer. Já está com a posição ideal. Mas é possível nascer também com 8 meses? Sim. Dizem que. Porque Sim. tem uma mãe que disse que é impossível, é só. Até 7. Sim, Os dizem 7 7 é possível. 8 a pessoa disse, não. Eu tenho prova de que tem mulheres que nasceram com 8 meses, não, 8 meses ninguém nasceu. Eu disse, não, mãe. Eu conheço mulheres que nasceram com 8 meses. Nem nasceu com uma deficiência, né? É claro que tem que lhe meter no coisa. Dificuldade, sim. Aí, naquelas incubadoras e tal, receber aquele oxigênio. Depois, em certo momento, o neném ficou fixe. Tá aí, tá correto, tá andando, tá cheio de vida. Tá vendo? Então, é super normal. Nascer também com... Não é... o termo não seria normal. Mas, né, que por causa da assistência que eles vão prestar, eles vão conseguir ganhar aquela vivacidade e desenvolver com o tempo. Mas não é normal. O normal mesmo é 9 meses. 9 né? meses. 9 meses. Mas há pacientes ou há gestantes que nascem com 7 meses, dependendo às vezes da condição física da paciente, outras devido a condições, né, de saúde, sendo algumas doentes, então elas têm o adiantamento do parto, por exemplo, para evitar certas complicações futuras. E depois os bebês recebem certa assistência. Há outras que demoram. Ok. E quando já demora, há aquela assistência também que pode fazer que pode sofrer às vezes cesariana. O bebê não está pronto para vir até o momento no canal normal, Sim, no canal vaginal. Dizem que também pode se provocar as dores, né? Vai se provocar as dores para acordar, por assim dizer, a criança que está super sonolenta, que já passou os 9 meses e não quer vir. E depois, dependendo da reação, daquilo que vai ser a resposta da criança, ela poderá vir de forma natural, pelo canal vaginal, ou poderá se fazer uma cesariana. Fogo, é duro, é? Então, aí é mesmo Deus, né, que ajuda as nossas senhoras gestantes. É mesmo Deus. Sim, você também é Deus. Vamos chegar lá, senhor Kennedy. Olha, a conversa tá tão boa que falar que vamos terminar, isso dói o coração. Mas antes de terminar... Ainda não terminamos, eu só falei que dói o coração, né? Não quer dizer que não ia terminar, mas é só para chamar a atenção, pessoal. Se inscreva no canal, você que está assistindo, compartilhe esse conteúdo e convide teus amigos também para assistir esse conteúdo. E só assim vai nos motivar, vai fazer com que nós fiquemos mais cada dia motivados para compartilhar conteúdo para vocês. Como sabe, né? Vocês sabem que nós trazemos sempre aqui especialistas, alguém que entendem de alguma matéria e vem aqui nos abordar questões muito relacionadas principalmente aquilo que nós vivemos. Aqui a coisa rola assim, sem filtro. Aqui é conforme as coisas são. Se é para falar que é preto, se é branco, é branco. Por isso é que você vê que aqui é papo reto mesmo. Falamos as coisas conforme eles são. Por isso é que você vê que a Noêmia está a falar coisas que nem sequer muitos de nós estamos ali nem domina. Então nós estamos aqui a aprender. Então, para dar aquela força ali, se inscreva, compartilhe esse conteúdo, ok? Vamos voltar na nossa conversa com a Noêmia. Ela que está aqui a nos dar... E há quanto tempo já a Noêmia atua nessa área de... Olha, eu já vou a caminho de 2 anos. 2 anos, ok. Como técnica de enfermagem. Ok. Mas aquilo que aqui no nosso país, você acha que há muita abertura com relação a isso, né? Porque alguns dizem que quem faz enfermagem, ou seja, no superior, ou quem
segue a enfermagem para sempre, continua sendo tipo subordinado ou escravo dos médicos. Isso é verdade? Supostamente esse é o termo, né? Mas não, esse não deveria ser o termo, porque não é bem assim. Cada profissional de saúde, ele tem as suas competências, tem aí o seu profissionalismo já estabelecido. Nós, enfermeiros, temos também as nossas técnicas, temos a nossa posição, o nosso papel na área da saúde. E não é, o papel não faz parte, aí isso é castigo do doutor. Ok, nós estamos, por assim dizer, aquele auxiliar, né? Que executa o trabalho duro. Porque o doutor aí prescreve, a gente executa. Nós estamos na prática, estamos mesmo aí na prática das coisas. Os enfermeiros, na minha ótica, têm que ganhar bem. São os enfermeiros, né? Os médicos também e os professores. Porque eu acredito que esses são praticamente os pilares que seguram uma sociedade. Porque aquilo que é aquilo que eu falo, né? Alguém, ou seja, né? Um médico com uma pica mal injetada mata uma pessoa. E já um professor com uma explicação mal dada mata muita gente. Quer dizer, tanto o professor quanto o médico, eles são praticamente fundamentais. Então tinham que ganhar. Bem, a Noêmia, no teu ponto de vista, você acha que a saúde aqui em Angola ainda precisa melhorar mais? Ou assim do jeito que já estamos numa taxa considerável? Acredita-se, né, que o governo, né, está trabalhando nesse sentido. A gente espera que esteja mesmo a trabalhar nesse sentido. Mas que ainda falta aquilo que é a autonomia da nossa educação no que toca à saúde, ainda falta. Ainda falta. Somos não, vamos ser realistas, somos dependentes de conhecimento. Okay. Nós precisamos formar quadros, esses quadros executarem e contribuírem aqui dentro do nosso país. Vamos evitar estar aí fora e o contributo só ser dado lá. Sim, porque aquilo que já fiquei a saber que normalmente os profissionais que vêm de Cuba, aqui em Angola, ganham 10 vezes mais do que os profissionais aqui. Infelizmente, o quadro é muito valorizado quando é estrangeiro, né? Infelizmente. Outro dia eu fui no hospital, aquilo que é no Américo Boa Vida. Encontrei lá uma tabela, tinha lá a cor verde, amarela, vermelho, uma coisa assim. Tava tipo, não sei se é tabela de Maslow. Aí estava a vir lá urgente, super urgente. Eu gostei de entender basicamente aquilo, o que é aquilo de concreto. Na verdade, são as posições, né, que podemos dizer de atendimento, assistência, que deve ser dado. Há aquelas que são chamados de urgentes, há aquelas que são ainda mais urgentes. Por exemplo, encontramos alguém que está com super dor de cabeça. É um caso urgente, ele precisa logo, mas tem aqueles outros que estão no caso de desmaio. Quem vai receber atendimento primeiro? Não, porque aquilo que é. Só que, né, se nós às vezes nos baseamos nisso, eu me lembro de eu fui ao hospital, eu estava mal, mas só que às vezes tem um momento que eu estou mal e eu não mostro que estou mal. Okay. E eu mostro que estou tranquilo, estou a sentar, estou a conversar na boa. Então a médica me olhou-me, disse: não, você, o teu caso é muito leve. Eu disse: não é leve, eu estou a se concentrar. Porque quando estou em casa eu choro, mas aqui não posso chorar, aqui não tem pessoas para me consolar. Isso é o que trabalhamos com os sintomas, por assim dizer. Então quer dizer que eu também tenho que chorar em casa? Infelizmente nós trabalhamos com os sinais. Os sintomas são o que o paciente sente. Os sinais são aquilo que a gente observa. Okay. Se a gente não está observando no momento a urgência, dificilmente vamos denotar que não precisa da execução rápida. Ah, ok. Não, porque às vezes não se tem já tipo assim de momento um diagnóstico físico. Exato. Porque, né? É fixo. Porque mas trabalha-se com a triagem, por exemplo. Trabalha-se com a triagem, no caso, se aparecer alguém com uma super dor de cabeça. No momento a gente só está vendo que ele está com a dor de cabeça. Aparece a pessoa aí convulsionando. Nós vamos fazer a triagem. Só que quem está a convulsionar apresenta não só sinais lógico de que precisa logo de assistência. E quando se fazer a triagem, a pressão está a disparar. A temperatura também está a disparar. Precisa urgentemente de assistência. Tu estás com dor de cabeça, mas a tua temperatura está normal. A tua pressão está regular.
só a dor de cabeça que está te massacrar no momento. Então, quem vai receber assistência primeiro é o que está com os valores, né, de referência anormais. Não, por isso que a gente trabalha com a triagem, Ei, no não, caso. por isso que algumas pessoas estão a morrer. Não, mas dependendo dos profissionais que vai se encontrar nas devidas áreas, todo mundo recebe assistência. Não, porque eu já passei situação dessa natureza e eu vos ofendi bué no coração, é sério. não se Porque pode aquilo que cada eu dia. tava, meu tava mal, eu tava falando, não, você tá mora bom. Porque eu só não tô bom, senhora. Tem que começar a chorar, eu só não vou chorar, mas eu tô me sentindo mal, eu por dentro, eu tô a morrer. Infelizmente naquela não me atenderam mesmo. Quer dizer, atenderam mesmo, mas só que mais tarde Já o tempo foi. E aquilo que não, toma só paracetamol, amanhã vem fazer medicina geral. Mas eu já tomei boa de paracetamol, por isso que eu tô aqui já, porque eu já tô a morrer. Mas, não é É mais para senhor Kennedy, vai fazer aqui não se aceita os nossos pedidos de desculpa. Eu peço desculpa. Mas será um pedido de desculpa recorrente, porque infelizmente também o nosso sistema de estamos a saúde trabalhar ainda. se o nosso sistema de saúde está assim. Às vezes o nosso Tá no- material de trabalho, o nosso local de trabalho não facilita lá tanto. Mas vamos indo pedindo sempre aí ao governo, ele vai fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, Facilitar o porque trabalho. os profissionais de saúde, meu, é sério. É Olha o que fazem muito às amor vezes. a camisola. Yeah. Às vezes o material não é suficiente. Mas, quer dizer, a conversa tá tão boa e gostaríamos que fosse mais longa, só que a Noemi é muito ocupada e o tempo que ela cedeu-nos, nós só isso já estamos gratos. Eu pensaria que o Bernardo chegaria a tempo, mas o Bernardo não chegou a tempo. Nós estamos na reta final, então gostaria que a doutora, a enfermeira, a conhecedora, todo o conhecimento sobre enfermagem propriamente na área de planeamento familiar, tem algumas considerações que gostaria de fazer? Algumas questões, se calhar, que não te Considerações perguntamos, mas finais. gostarias aqui falar? Olha, dizer, finalizando, né, com as vantagens, né? Falamos um pouquinho da desvantagem de certos métodos, mas vamos lá falar, resumindo, a vantagem do planeamento familiar. Olha, tem muitas e muitas vantagens, mas vou citar apenas algumas. Uma das vantagens do planeamento é o controle do número de filhos que o casal, e não só, mesmo quem está solteira deseja ter. Outra vantagem é evitar a gravidez, né, não desejada. Então, métodos de contraceptivos facilitam isso. E também a outra vantagem é que vai facilitar a redução, né, de pessoas no mundo sem o controle no lado financeiro, no lado físico, no lado espiritual. Então, aderem ao planeamento familiar. Quanto mais conhecimentos vocês tiverem sobre planeamento, sobre métodos contraceptivos adequados para vocês, mais vão ajudar a comunidade e vão facilitar as vossas vidas. Resumindo, Então, é isso. Pessoal, é isso. Hoje a conversa vai tão boa, mas vamos ter a parte 2. Eu estou pensando na parte 2, convidar a Noêmia e também a Adriana. Ela já esteve aqui uma vez. Na parte 2 vou convidar, as duas vão estar aqui. Eu e o Britânico vamos entrevistá-la. Acho que aquilo vai ser uma conversa, mas é uma conversa quente, pessoal. Então você tem que ficar atento no canal e se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque só assim você vai tapar de tudo. Eu vi que o vídeo da Adriana que nós postamos aqui, vocês gostaram e está gerando muitas visualizações. Então eu quero juntar a Noêmia e também a Adriana. Ambos vão falar cada um da sua área, porque nós ficamos de fazer a parte 2 com a Adriana e também vamos fazer a parte 2 com a Noêmia. Então gostamos de fazer ela no mesmo dia. Se aquele conteúdo fez por esse tipo uma hora de conversa, acredito que você vai fazer 3 horas, né? Que vamos ter aqui, porque vai ser uma conversa muito longa. Então, pessoal, falou pra vocês, vosso boy Kennedy. Valeu e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Essa é a Noêmia, ela... Na rede social vai lhe encontrar, também Noêmia nas redes sociais, né? Noêmia Azul, a Facebook. Exatamente, vai lhe encontrar lá. Noêmia Então Azul, a siga TikTok. ela, manda também lá boas dicas. Também no TikTok ela tá lá. Ela manda boas dicas sobre saúde, então vai lá pra aprender, pessoal. Às vezes é necessário nós aprendermos com especialistas para fazermos bem. Porque tem vezes que nós aprendemos, só que aprendemos mal, com pessoas erradas. Ok? Então, valeu. Muito obrigado e estamos juntos e...